Mas quem está aqui conosco é o Pedro Rivas, coordenador de pós-graduação em ESG da ESPM aqui conosco. Pedro, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. É uma satisfação estar aqui com você. Obrigado. Com vocês. Pedro, qual é a avaliação que você faz até o presente momento da repercussão internacional, da vinda de países, enfim, da importância que tem essa COP30 aqui no Brasil? Bom, a importância, bom dia a todos aqui, a importância, né, desse evento, a gente pode entender que aí desde 92, né, desde a Eco 92, é a primeira vez que a gente tem uma conferência do clima nesses termos, né, aqui no país. Então, a gente tem uma importância desse evento, porque nós já se entende, né, o próprio presidente da República colocou como a cópia da verdade, porque nós já temos uma base de ação, né, que é o Acordo de Paris, que a gente tem agora 10 anos já de realização desse acordo, e que apenas um país, né, fora, né, que são os Estados Unidos que retiraram, né, a sua assinatura desse acordo. Então a gente tem uma expectativa grande em relação a esse encontro, apesar, né, dessas questões em relação à não presença dos Estados Unidos no Acordo de Paris, uma provável não presença aqui na COP, né, que é o que está posto até então, salvo se houver alguma mudança aí em função das reaproximações aí do presidente da República, desses esforços diplomáticos. A gente tem a questão, né, de apresentações, digamos assim, modestas em relação da China em relação às contribuições nacionalmente definidas, da Índia também, e até da União Europeia, né, o que há a previsão é a apresentação de um acordo de intenções, não de uma NDC realmente consolidada, definida. E a gente tem também nesse cenário aí a questão que foi, digamos assim, uma pauta que acabou sequestrando, digamos, a atenção, que é a questão logística, né? A questão especialmente da acomodação em Belém, que o governo veio trabalhando para poder atuar em relação a isso, mitigar esses problemas, mas a gente sabe que ainda é uma questão e que há ainda um número um tanto reduzido de países efetivamente confirmados em relação à COP, mais ou menos em torno de uns 30% dos países confirmados aí a menos de um mês desse evento, né? Professor, a COP anterior foi no Azerbaijão, Uhum. se não me engano, foi em Baku. Sim, sim. Depois disso, ninguém falou mais nada disso, só ouvimos falar agora. Por quê? É Hum. só enquanto há um encontro que a imprensa mundial, inclusive estamos nos colocando também para ajudar a divulgar, mas aí some, aí desaparece, aí ninguém vai falar mais nada. Na prática, como é que nós podemos estar, vamos dizer assim, apoiando aí a recuperação do meio ambiente? Eu acredito, Heraldo, que isso é uma questão muito assim de como que o assunto ele consegue ser abordado pela imprensa e de como que a opinião pública também consegue absorver a evolução desse assunto. Nós tivemos, né, a UNFCCC, né, que é o painel que organiza tudo isso, digamos assim, colocou, né, desde Baku, por exemplo, um caminho, né, que é uma espécie de um roadmap, né, um caminho de Baku até Belém. Né? Então, houve uma série de negociações, de conferências, onde a presidência de Baku, digamos, transfere, né? Ela passa, digamos, que o bastão faz uma transição. Então, esse processo tem nos seus bastidores de negociação climática uma série de negociações, sim. Mas como é que isso é abraçado, como é que isso é entendido pelo público geral? O clima é um assunto absolutamente complexo, tanto do ponto de vista do fenômeno natural, quanto do ponto de vista, mais ainda do ponto de vista diplomático, talvez. Né? Então, por exemplo, a gente pode colocar aqui como aspecto emblemático dessa complexidade a questão da necessidade de redução do consumo de combustíveis fósseis, por exemplo. Né? Nós tivemos 3 COPs aí, você falou de Azerbaijão, né? Então a gente teve antes Egito e Catar. Né? Então 3 países aí marcados fortemente pela produção de petróleo, né? Pela produção petrolífera, e uma resistência ainda muito grande até hoje da gente definir como é que a humanidade vai conseguir reduzir esse consumo de combustível fóssil, né? E de continuar produzindo esse tipo de continuar produzindo petróleo para queima para fins energéticos. Né? Então a gente tem esse caminho, por exemplo, que a gente entende como principal elemento causador das emissões e, consequentemente, das mudanças climáticas, do aquecimento global. Então,
a gente vê a dificuldade, a complexidade que é realmente abordar e resolver essas questões. Professor, você lembrou que os últimos 3 são produtores de petróleo. E é exatamente Sim. aquilo que a gente precisa diminuir. Né? De certa forma, exatamente. É emblemático isso. São os 3. Com certeza. A escolha de Belém. Qual é o emblema? É a preservação da floresta amazônica? Vamos lá. Acredito que assim, a solução de uma realização de uma conferência do clima numa cidade, sem dúvida, é um aspecto assim, multifatorial, que a gente poderia passar muito tempo falando sobre isso. Tem algumas coisas que são declaradas e tem algumas coisas que a gente pode também analisar. É óbvio que a pauta climática é de interesse do governo, é de interesse da pauta do governo. A gente pode colocar aqui que o presidente da República, por exemplo, ainda quando eleito, antes de tomar posse na COP29, ele foi recebido como um estadista no Azerbaijão, e o Brasil, assim, ocupou aquela cena naquele momento, onde o Brasil foi entendido como, assim, houve uma frase, né, o Brasil está de volta, né, o Brasil voltou a esse campo. Lembremos que a gente teve a COP25 seria realizada no Brasil e ela foi cancelada, né? Então, assim, aqui no país, né? Então, por que Belém? Então, naquele momento, no Azerbaijão, o presidente da República atual, o presidente Lula, na época eleito, ele colocou que seria numa cidade amazônica, certo? Então, a gente pode avaliar os interesses políticos também dessa agenda, e nós também avaliamos a questão de você trazer o olhar do mundo para a Amazônia, né? Não só para a floresta, mas também para a população que habita esse bioma, né? Então a gente está falando assim, quando eu tenho um podcast Dá Tempo, que está fazendo também essa cobertura, e nós temos pessoas de Belém que fazem que estão presentes, né? Ou seja, que estão acompanhando todo esse movimento em Belém, e normalmente se fala como a imprensa muitas vezes fala de Belém ou de cidades amazônicas como se fossem assim pessoas no meio da floresta, sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma urbanização, e a coisa não é com isso. E a pauta ambiental, ela é sobre preservar a floresta e preservar os meios de vida, preservar, criar, desenvolver formas sustentáveis, viáveis, de manter essa floresta e de manter as pessoas, de cuidar das pessoas, né? Então, sem dúvida, toda essa pauta de uma COP realizada em Belém está trazendo um olhar para essas cidades, para esses locais, para essas populações, né? Então, assim, a despeito de todos os problemas logísticos para realizar, de todas as contradições que podem existir sobre você realizar um evento, de como é que isso está sendo feito, como é que está sendo feito a questão de gestão de resíduos, qual é a lógica de centralização de recursos, até inclusive em alguns bairros de Belém. Então, está acontecendo uma série de discussões na cidade e na Amazônia, de uma maneira geral, digamos assim, sobre todas essas questões. Então, isso quadra com a preocupação que se faz com essa colocação de uma verdade, porque quando uma série de discussões né? Então a gente pode também visualizar aspectos muito positivos dessa discussão de não estar sendo realizada uma COP no eixo Rio-São Paulo, por exemplo. Perfeito. Professor, os participantes são apenas estados? São apenas países? Ou as empresas privadas também participam? Por exemplo, uma Shell, sim, uma British Petroleum, sim, uma, sei lá, Texaco Company. E aí? Sim, com certeza. Não só os países, né? A gente pode colocar aí, a gente pode entender essa dinâmica na dinâmica de como o evento funciona, por exemplo. Nós temos na COP duas principais áreas, né? A zona azul e a zona verde, né? Então, a zona azul, que é a área, digamos, oficial, é onde acontecem as negociações. Então, todas aquelas imagens que a gente vê ali, daquelas falas, as falas dos representantes diplomáticos, os estadistas, os chanceleres, etc., e as salas de negociações dos diversos assuntos acontecem
nesse campo, nessa zona azul, que ela é credenciada, então tem todo uma forma, né, desse credenciamento acontecer, com essas delegações dos países e onde a imprensa oficial ela também está presente. E a gente tem a zona verde, que ela é aberta para acesso, né, geral do público, e onde as organizações, né, a sociedade civil organizada, ONGs, empresas, podem estar presentes, por exemplo, com estandes, com exposições, e é onde muitas vezes acontece isso que você está colocando, que são empresas que têm interesse nessa agenda de alguma forma. Acontece também de muitas participações de empresas ao redor dessa área geral da COP, né, das zonas, porque são empresas que criam, às vezes, por exemplo, alugam uma casa, alugam um casarão ali para criar a sua área de relacionamento, os seus lounges, os seus coquetéis, para poder trazer ali os convidados, para poder conversar e fazer essa interação toda. E imaginando onde você quer chegar com essa pergunta, né, é óbvio que as grandes empresas que movimentam esse assunto, e não só na COP, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo do ano. A gente vê, quando a gente vê grandes seminários sendo realizados para discutir energia sustentável, quando a gente vê os grandes museus, assim, museus com grandes interações, exposições interativas, os patrocínios, a cultura, né? Como é que isso acontece? Quem paga a conta? E nós sabemos que quem coloca o conteúdo pauta a agenda. Então você pauta ali os certos contornos em que essas discussões acontecem. Perfeito. Professor, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Maravilha, Heródoto. Para mim é uma satisfação. Muito obrigado. Nós vamos, logicamente, acompanhar o assunto na medida que ele for se aproximando da reunião, então, da COP30 em Belém, com a importância que o professor Pedro Rivas, que é coordenador de pós-graduação de ESG, da ESPM, conversando aqui conosco.